Mas o Senhor, segundo o vídeo, prosseguindo após a pregação no final do primeiro vídeo, no qual as palavras ditas de Jesus a você, sonhando como seria o novo céu, a nova terra. As mulheres devem ficar caladas nas igrejas. 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35. Conservam-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas esteja submissa também, a lei o determina. Se porém quer aprender alguma coisa, interrogue em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Baseado nessa palavra de Paulo, e com a mesma ideia confirmada por 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12, muitos, em algumas igrejas, têm declarado não ser próprio as mulheres ensinarem em escola dominical, usarem a palavra na igreja, em outras circunstâncias. O que levou Paulo a fazer essa declaração, será que suas taxativas afirmações eram somente para aquela época? Ou elas ainda estão em vigor nos nossos dias? Qual tem sido a posição da igreja, das igrejas, quanto a mulheres usar o púlpito e um dia chegarem a ser ungidas como pastoras, missionárias, obreiras, como nossos líderes têm visto nisso as mulheres que pleiteiam esse privilégio? Paulo e a igreja de Corinto. Paulo e a igreja de Corinto. Essa carta provavelmente foi escrita em Éfeso no ano 57, durante sua terceira viagem missionária. Paulo recebera completas e seguras notícias da situação da igreja de Corinto, onde havia uma série de problemas, tais como partidos, escândalos, impurezas, alimentos oferecidos em sacrifício, o problema de línguas, processo em tribunais pagãos, comportamento da mulher no culto público, desordem na celebração do culto, visando orientar a igreja na solução desses problemas. Essa carta de Paulo foi redigida. Sua formação e a situação da mulher em seu tempo. Creem alguns comentaristas que Paulo, sendo um produto da cultura judaica, recebeu influência do tratamento que essa dava às mulheres naquela época. Eis o que declara: essa é uma ordenança judaica, as mulheres não era permitido ensinar nas assembleias, nem mesmo fazer indagações. Os rabinos ensinavam que uma mulher não deve saber outra coisa senão como usar os seus utensílios caseiros. Essas declarações foi transmitida, são ambas dignas de observação. Essas declarações são o seguinte: antes sejam queimados a palavra da lei do que ser ensinados a uma mulher. As mulheres devem manter silêncio nos cultos bíblicos. Cumpre-lhe participar do amém, mas em tudo ou mais não devem ser ouvidas. Elas vinham reivindicando igualdades com os homens na questão do véu, deixando de lado esse sinal de sujeição na igreja, e aparentemente também tinham tentado pregar, ou pelo menos vinham formulando perguntas durante os cultos. O ensino foi proibido a elas. Uma regra extraída das igrejas primitivas, 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, o abandono do véu equivalia a reivindicar igualdades com os homens, ensinar em público equivalia a exercer autoridade sobre eles. Essa sociedade era similar à que Paulo tinha quando escreveu aos Coríntios. Seria certamente muito errado tomar essas palavras de Paulo
fora do contexto que foi escrito e fazer delas uma regra universal para toda a igreja. Mulheres casadas não devem exercer publicamente o dom de profetizar. Paulo já teve ocasião de corrigir certas anomalias com referência e maneira de vestir, e agora menciona algumas inconveniências relativas ao dom da palavra que surgiram naquela igreja de Corinto. E o ponto que se baseia é o mesmo anteriormente citado, a saber, o marido é o cabeça da família e a mulher é dependente do marido. A autoridade de ensinar na igreja e o exercício dos cultos na profecia cabiam aos maridos e não mulheres. Essas nem deviam interromper o culto sob o pretexto de fazer pergunta. Se quisessem perguntar alguma coisa que o fizessem em casa aos seus esposos, era impróprio para mulheres casadas tomarem lugar aos seus maridos no desempenho da pregação do evangelho. Tanto o costume grego como o romano e também o judeu proibia a apresentação das mulheres em público. A ordem das igrejas aderiu ao costume de conformidade com a ordem divina. Gênesis capítulo 3, verso 16, que impunha sobre a mulher explícita submissão ao marido, uma vez que ela, por seu ato voluntário, o havia envolvido em apostasia. E isso se deve ao fato de calarem-se as mulheres nos cultos, enquanto o falar em público, quer seja na forma de discurso ou na forma de perguntas, indicava um esforço feminino por independência para sair da posição subordinada que foi designada por Deus. Naquela época já havia movimentos feministas. Esse desejo da mulher de libertar-se da condição de subordinada e submissa é muito mais real e vivo desde aquela época até hoje em nossa sociedade. O desenvolvimento do mundo atual, os estudos revolucionários também, o campo feminino, isso possibilitou à mulher um despertar para os valores da sua vida e presença na sociedade, por tanto tempo ignorado e subestimado. Já passou o tempo em que a mulher era considerada desigual ou inferior ao homem. Hoje ela quer ser tratada como pessoa e não como coisa submissa. O conhecimento mais profundo de sua personalidade e direito faz com que tome consciência das possibilidades de atuação que tem no mundo. Há lugar e vez também para ela assumir profissões e colaborar positivamente para a construção de uma sociedade engajada em novas realidades. Como nos tempos primitivos, a igreja hoje deseja que a mulher atue na evangelização, na missão de pregar o evangelho. Sua presença está sendo não só reconhecida, mas incentivada e solicitada nos diversos setores da sociedade: promoção humana, comunidade de base, catequese, educação, comunicação social, etc. Toda mulher engajada na comunidade cristã, seja ela leiga ou consagrada, ou ungida, pode favorecer muito a penetração no reino de Deus, nas diversas camadas sociais, onde talvez outros meios ou pessoas não chegariam. As qualidades tipicamente femininas fazem da mulher outra Maria de Nazaré. Providência, o necessário à família, está atenta às necessidades dos outros, sabe na hora certa dar um sorriso, dizer uma palavra segura, amiga para quem precisa. A intensa dedicação e a persistência no bem podem reconduzir lares, a harmonia entre si e a paz com Deus. Consciente da importância do seu papel na sociedade e na igreja, cabe à mulher realizar plano de Deus a seu respeito. Na criação de Deus, Deus fez a mulher e o homem. Ele os fez à sua imagem e semelhança, complementares, não submissos, nem dominadores. Paulo diz: nem a mulher é sem o homem, nem o homem sem a mulher no Senhor, porque assim como a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. A dominação veio com o pecado e não é conforme o plano
de Deus. Ouviram, amados e amadas? Prestaram atenção? Eu vou ler novamente. Vou falar novamente. Paulo diz: nem a mulher é sem o homem, nem o homem é sem a mulher no Senhor. Porque assim como a mulher foi tirada do homem, sim. O homem nasce da mulher, sim. E tudo vem de Deus, sim. A dominação veio com o pecado e não conforme o plano de Deus. A mulher, vivendo sua missão, contribui para transformar o próprio lar, o ambiente de trabalho e de influências. E na palavra, chegou a hora em que a vocação da mulher se realiza em plenitude e ela adquire na sociedade uma influência, um alcance, um poder jamais conseguido até aqui. Por isso, nesse momento em que a humanidade sofre uma tão profunda transformação, as mulheres impregnadas do Espírito do Evangelho podem ajudar muito a humanidade a não decair. Chegou a hora da mulher ser fermento do mundo. A declaração em 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35, 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12, são um lado da moeda. Mas se virarmos do outro lado, o próprio Paulo, na mesma carta da igreja a Corinto, capítulo 11, verso 5, diz: a mulher que ora ou profetiza, sem dúvida uma referência às mulheres que em reuniões públicas falavam a respeito das coisas divinas. Lucas, em Atos, capítulo 21, verso 9, nos cientifica de que 4 filhas de Filipe profetizaram nada mais, nada menos do que publicamente se tornaram portadoras da revelação de Deus, ou melhor, profetiza. Outros exemplos comprovativos são encontrados nas páginas da Bíblia, como uma demonstração eloquente de que as mulheres, mesmo no passado, tiveram uma parte decisiva na causa do Evangelho. Basta nos reportar em Romanos, capítulo 16, onde encontramos, no primeiro verso, Febe, a dirigente diaconisa da igreja da Cencreia. No verso 3 aparece Priscila, no verso 12 Trifena e Trifosa, exemplo de nossas dedicadas obreiras bíblicas. Filipenses capítulo 4, verso 3. A posição das igrejas, espírito, profecia, são oportunos nesse aspecto. O homem e a mulher são criados iguais. Como disse lá em cima, a mulher foi criada do homem e o homem foi criado da mulher, que ela dá luz à vida. A negligência por parte da mulher em seguir o plano de Deus ou criá-la, o esforço, alcançar importantes posições para as quais não se habilitou, deixa vago o lugar que ela podia preencher de maneira aceitável, saindo de sua esfera, perde a verdadeira dignidade, nobreza feminina. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro. Não obstante, cada um por sua individualidade de pensamento e de ações. Depois da queda de Eva, porém, como ela houvesse sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Devia ser sujeita ao seu marido, o que constitui a parte da maldição. Em muitos casos, essa maldição tem se tornado a sorte da mulher dolorosa, fazendo da sua vida um fardo. O homem tem abusado de muitos respeitos da superioridade de Deus que deu, exercendo o poder arbitrário. Mulheres como obreiras evangélicas, a obra da mulher está satisfazendo uma positiva necessidade das mulheres que se consagram ao Senhor. Estão se voltando a ajudar o povo carecido, vitimado pelo pecado. É preciso que se faça a obra evangélica pessoal. As mulheres que empreendem essa obra levam o evangelho aos lares do povo, nos caminhos velados,
leem e explicam a palavra às famílias, orando com elas, cuidando dos doentes, aliviando as necessidades temporais, apresentam à família indivíduos em influência purificadora, transformadoras da verdade. Elas mostram que o meio de alcançar a paz e a alegria é seguir Jesus. O evangelismo, destacamos vários tópicos: mulheres mensageiras de misericórdia, necessidades de mulheres conselheiras, mulheres do evangelismo nesse tempo de crise, mulheres que têm obra no coração, como conselheira, companheira e co-obreira, tanto homens como mulheres chamados à obra do evangelho, mulheres no ministério público, a eficácia da obra feminina, marido e mulher unidos numa mesma obra. Uma instrutora bíblica, mulher, fala à congregação, cada semana conta a sua história. Uma ou duas almas recebem a verdade e a maravilhosa mudança em sua fisionomia e caráter, e tão notável aos olhos dos vizinhos que a convicção produzida pela própria vida dessas pessoas leva outros à verdade, e elas estão agora examinando diligentemente as santas palavras da Escritura. Há um pensamento dos obreiros evangélicos para o qual devemos atentar. O comentário bíblico, ao tecer considerações sobre 1 Coríntios capítulo 14, versos 33 e 34, pondera se a última frase do verso 33 está relacionada com o verso 34. A passagem diz: como todas as igrejas, as mulheres guardam silêncio. Então essa imposição para mulheres guardarem silêncio não foi meramente uma restrição regional por causa de uma circunstância local, mas uma reflexão do costume geral de todas as denominações. O que o costume era geral pode também ser deduzido em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12, onde Paulo, sem destacar nenhuma igreja, define: admoesta a mulher, aprende silêncio com toda submissão, e não permite que a mulher ensine e nem que exerça autoridade sobre o marido, esteja, porém, em silêncio. Alguns têm achado dificuldade em compreender essa palavra, em virtude não somente dos nossos conceitos modernos hoje, no lugar da mulher e da igreja, mas também no lugar do serviço da mulher, na história do Evangelho. Atos, capítulo 21, verso 9, o próprio Paulo faz recomendações sobre mulheres que trabalharam com ele na propagação do Evangelho. Filipenses, capítulo 4, verso 3. Não há dúvida que as mulheres tiveram um papel destacado na vida da igreja. As Escrituras ensinam que por causa de sua parte na queda do homem, Deus designou a mulher uma posição de subordinação ao seu marido. Gênesis capítulo 3, verso 6. A ordenação de mulheres, as mulheres usando os púlpitos, concernente a esse aspecto, temos que dizer, é possível que uma visão mais próxima da teologia, da ordenação, possa auxiliar na resolução dos problemas mais delicados, dentre os quais essa questão do ministério da mulher. Negligenciado por tanto tempo esse problema, no presente é uma preocupação da igreja através do mundo inteiro. Cada igreja, evidentemente, responderá à luz de seu próprio entendimento do Evangelho, em base em sua própria percepção. Ainda assim, não pode ser dito que uma solução integral tenha sido indicada até entre entidades das igrejas. Não há dúvida de que a igreja primitiva não ordenava mulheres. Alguns afirmam que diaconisas, viúvas eram mais simplesmente comissionadas, mas em geral a ordenação era reservada para os homens. No entanto, é necessário investigar por que as mulheres não eram ordenadas. Seria isso explicado pela situação social, cultural da igreja primitiva? Ou seria essa uma prática obrigatória para todos os séculos e séculos? A intuição de Paulo na igualdade do sexo e na natureza e posição da dignidade da mulher tem atuado como um fator decisivo
na manifestação do desempenho da mulher no mundo. É isso, amados e amadas. Temos que, as igrejas têm que analisarem bem. Não é regra que a mulher ocupe a frente para falar, liderar uma igreja, mas ela pode sim pregar, ter a unção de pastora, tendo como um líder, pastor. Ela não pode liderar uma denominação. Entretanto, ocasiões em que há isso, pode e deve ocorrer, como na igreja adventista. Ellen White falou diversas vezes em público, foi uma das cofundadoras da igreja adventista. Portanto, concluindo, a análise feita das declarações do apóstolo Paulo nos mostra que tem chegado à conclusão das mais variadas. Concluímos também que esse tema vai continuar a merecer a atenção das igrejas. A declaração de Paulo nesses 2 versos revela uma faceta de sua personalidade decisiva. Eles são tão fortes que quase chegam a ferir a nossa sensibilidade. Mas insistimos mais uma vez que a intervenção pública da mulher teria sido vergonhosa e até escandalosa para qualquer tempo. Não nos resta dúvida de que Paulo, escudado nas Escrituras, podia declarar que Deus estabeleceu uma hierarquia, colocando o marido como chefe da família e a mulher coajudadora do marido. Não olvidemos que o apóstolo se refere às reuniões oficiais das igrejas, mas ele mesmo é favorável ao ministério feminino. Se o papel da mulher na sociedade daquele tempo, em nossos dias, ela goza dos privilégios e oportunidades concedidos de acordo com a palavra da Bíblia. Eu quero aqui explicar a vocês, talvez mais para frente eu vou elucidar, quando a mulher deve permanecer calada na igreja. Eu quero dizer o seguinte, e se tiver dúvida, falar com o marido em casa, é claro, ele se refere, essa palavra se refere à mulher chegar na igreja e falar assim: marido, você pagou aluguel? Você pagou os boletos? É claro que deve permanecer calada. Agora, quanto a pregar, a ser ungida como pastora, não podendo liderar denominações algumas, ela pode profetizar, ela pode pregar, ela pode ser missionária. Sim, a mulher cristã na família, na igreja e na sociedade. Eu saúdo todas, principalmente nesse momento, a minha família, todas as mulheres, e eu convido nesse momento a refletir o nosso papel no projeto de Deus. Sabemos que a mulher sempre ocupou um espaço importante na história da humanidade, desde Gênesis até Apocalipse que estamos. No cenário bíblico histórico, podemos mencionar, dentre tantas coisas, Eva, a mãe de todos os viventes, Débora, a corajosa destemida com as causas do povo de Deus, Ruth, nora que toda sogra gostaria de ter, a mãe de Jesus, Maria, um surpreendente exemplo de submissão, a viúva de Naim, mesmo sem nome, mulher de fé, Maria Madalena, o que Deus pode fazer na vida de uma mulher, Eunice, mãe exemplar de todo filho precisa ter, Dorcas, serviço com excelência e amor aos necessitados, todas mulheres daquele tempo. E o que diz a mulher no cenário histórico eclesiástico do Brasil? Exemplo, missionárias, profetisas, na família, companheirismo. Nesse novo século, muita coisa mudou. Vivemos uma sociedade sob pressão, em que os problemas profissionais, pessoais, econômicos e sociais acabam estourando dentro de casa.
Em contrapartida dessas mudanças, temos a palavra de Deus, que não muda, e nos mostra que exercemos um papel importante nessa situação. No texto de Gênesis, capítulo 2, verso 18, encontramos a declaração divina: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sem qualquer complexo de inferioridade, a mulher cristã, com alegria, reconhece-se como auxiliadora e aceita essa enobrecedora função, pois nosso maior exemplo vem do próprio Deus, que é chamado nosso Pai. Hebreus capítulo 3, verso 6, portanto, pronto para atender às necessidades de seus filhos. Ser auxiliadora é uma qualidade imprescindível no mundo onde o individualismo predomina. Entenda, amadas e amados, ser auxiliadora não é ser perfeita, mas é saber ouvir, saber falar, dialogar e ficar disponível sem se anular, aconselhar. É compreender que o outro sente para poder compartilhar a vida, é dar as mãos sem se aprisionar, é doar-se, é ser flexível. Esse auxílio, esse companheirismo nasce e se desenvolve numa relação de amor, se alimenta disso e da convicção de que ser uma auxiliadora idônea é uma marca inegociável na mulher cristã que está inserida no projeto da família de Deus. Na igreja, o apóstolo Paulo, em sua epístola, Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, assevera: tudo quanto fizerdes, fazei-os de todo o coração, como também o Senhor, e não para o homem, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Cá para nós, ninguém encarnou melhor a proposta de Jesus de servir como a mulher. Encontramos muitas delas nas páginas da Bíblia Sagrada, como já citei lá em cima. A nossa sociedade, absorvida pela mentalidade capitalista, costuma não valorizar determinados trabalhos, mas na igreja não é assim. Tudo tem seu valor devido. As mulheres cristãs têm assimilado essa proposta, mesmo em meio a um mundo que exalta o apogeu. Servir parece desapropriado, mas é um privilégio conferido a todos quanto amam a mensagem de Cristo na cruz. Seja na estratégia da guerra espiritual, sustentando missionário ou fazendo missões no ministério de socorro, servindo de aconselhamento na assistência social, no ministério de visitação, no departamento juvenil, na recepção da pregação das vigílias, nas consagrações, no círculo de oração. Aí estamos nós, lutando e vencendo, sempre cientes de que a transformação espiritual, intermediada pela fé, nos possibilita um estado de disposição que a cada dia vai se renovando para o serviço, para a batalha da fé, confiando na providência divina de que nossas fraquezas serão trocadas pela força de Deus. Isaías capítulo 40, verso 29. Uma vez unidas a Cristo, a fé, projetam-nos para uma vida ativa. Efésios capítulo 2, verso 10. Junte-se a isso a oração constante e a súplica pela complacência de Deus. Salmo 51, verso 10. Tendo plena consciência de que toda capacitação para uma conduta irrepreensível do lar, na igreja, no serviço, não depende do esforço dos méritos pessoais, mas de uma concessão de Deus a nós, seus filhos e filhas. Efésios capítulo 3, verso 16. Na sociedade, a poetisa, na sociedade, a mulher cristã inserida no projeto de Deus, precisa fazer tudo com excelência, não importando o serviço que está prestando. Pode ser executiva, doméstica, médica, professora, vendedora, diarista, não importa. Precisamos fazer tudo de forma excepcional. Não me refiro apenas à qualidade técnica do serviço, mas também ao trato com as pessoas, a comunicação apropriada, a humildade nos relacionamentos, ao uso da empatia, alteridade, enfim.
em Atos capítulo 9, versos 36 e 42, encontramos o testemunho de Dorcas, que adoeceu e veio falecer. Então chamaram Pedro, que ao chegar ao cenáculo onde estava o corpo, foi cercado pelas viúvas que chorando mostraram as túnicas e vestido feito por ela, não tendo receio em afirmar que essa mulher fazia um trabalho excelente e que sua morte causaria uma grande falta àquelas mulheres. Mulher que faz o seu trabalho com excelência, faz falta em todo lugar. Se o homem não puder contar com a auxiliadora na família, ai dele, coitado. Se a igreja não puder contar com o serviço feminino e seus ministérios e projeto, ai da igreja. Se a sociedade não puder contar com a presença feminina em suas repartições, sai dela também. Louvado seja Deus que nos criou como auxiliadoras. A função deve ser exercida em todas as áreas, seja familiar, profissional, eclesiástica, conhecer o chamado de Deus, que nos dá clareza quanto ao seu propósito em nossa vida e confiança para tomar decisões, que estejamos em sintonia com a mente de Cristo, conhecendo os propósitos de Deus por meio de leitura e estudo da Bíblia e da total entrega nas mãos do Senhor, conscientes de que o nosso chamado é a descrição do nosso serviço, acompanhado pelo senso de responsabilidade quando o atendemos. Amém, amados e amadas? A luz da palavra de Deus nos diz que o estudo e pregações das mulheres evangélicas, qualquer pessoa, em qualquer lugar onde colocar em prática os passos 4, a princípio sempre receberá. Quantas vezes receberá? Poucas vezes? Não, sempre receberá uma resposta. 4 itens. Primeiro a mulher disse, se tão somente tocar suas vestes, sararei. Ela sonhou com a sua cura, verbalizando o que estava no seu coração, anunciou ao reino o Espírito, não apenas desejou e sonhou. Anuncie coisas boas, profetize, mova-se pela fé, pela esperança, pelos sonhos de amor, e que é o próprio Deus. 1 Jó, capítulo 4, verso 8. Segundo, faça segundo ela. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta de Jesus. Ele moveu-se, não olhou para a debilidade física e emocional em que ela vivia, não ficou alimentando posição emocional, autocomiseração ou vítima da vida, porém tomou uma atitude e isso gerou a quebra do imobilismo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, enfermos e oprimidos, eu vos aliviarei. É necessário ir, tomar uma atitude. Terceiro, receba. O terceiro, ela recebeu e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que estava curada, através de sua atitude determinada, e que venceu todos os obstáculos que estavam à sua frente, como debilidade física, desânimo gerado pela circunstância adversa que ela já enfrentava há 12 anos. Lembra-se dessa mulher? Ela sangrava há 12 anos. Como também a grande multidão que estava à sua frente a odiava o mestre. Apesar de tudo isso, através de sua atitude de ir a Jesus, ela recebeu. 4, proclame. Ela confessou então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. É necessário contar aquilo a Jesus, que nos tem feito, não apenas como testemunho para outras pessoas, para lhe acrescentar a fé, porque a fé vem por
ouvir acerca de Jesus, Romanos capítulo 10, verso 17, como também para reafirmar diante dos principados e forças espirituais da maldade a nossa vitória conquistada através de Cristo morto na cruz. Então Jesus assegurou: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Após a confissão, aquela mulher não só recebeu a cura, como também a salvação. Então, amados e amadas, dizendo: o que queres que eu te faça? O poder da palavra. E ele disse: Senhor, que eu veja. Para um pedido tão direto e objetivo do cego, a resposta de Jesus não poderia ser menos direta e objetiva. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. O relacionamento com o Senhor, quer conosco, é exatamente assim, direto e objetivo. O que atrapalha a pureza desse relacionamento são os sentimentos mesquinhos que inundam nossa alma. Vamos ver o sofrimento, a luta que poderia ter sido simplificada se as irmãs não tivessem passado a vida querendo impor uma para a outra. Nasceu um filho, qual o seu nome? Rubem, Gênesis capítulo 29, verso 30 e 32. O Senhor atendeu a minha aflição e por isso agora me amará o meu marido. A esperança estava nas circunstâncias. Simeão, Gênesis capítulo 29, verso 33. O Senhor ouviu minha reclamação e também me deu buscou o Senhor somente para reclamar. Levi, Gênesis capítulo 29, verso 34. Agora meu marido vai se juntar comigo, porque lhe dei 3 filhos. Continua a olhar para a circunstância. Judá, Gênesis capítulo 29, verso 35. Esta vez louvarei o Senhor, antes tarde do que nunca. Dan, Raquel decide apelar, Gênesis capítulo 30, verso 6. Julgou-me Deus, outra reclamadora. Deus responde, Lamentações capítulo 3, verso 39. De que se queixa? Pois o homem é vivente. Queixa-se cada um dos seus pecados. Naftali, Raquel apenas, de novo, Gênesis capítulo 30, verso 8. Lutei com minha irmã e venci, o diabo mostra as garras. Gade, leia também a Gênesis capítulo 30, verso 11. Vem aí a turma. Quando irmãos entram em guerra, o diabo fica à vontade e vem a confusão. Aser, Gênesis capítulo 30, verso 13. Então disse Leia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. Pobre da mulher que tenta prender o coração do homem com filhos. Vamos repetir? Pobre da mulher que tenta prender o homem com seu coração com filhos. Isacar e Zebulão deu boas dádivas, Gênesis capítulo 30, verso 14 e 15. Enquanto Raquel põe sua esperança nas mandrágoras. José, Gênesis capítulo 30, verso 23. Ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou do vexame. O fruto da briga vai sofrer muito. Benjamim, Gênesis capítulo 35, verso 16 e 19. Partiram de Betel, havendo ainda um pequeno espaço da terra, até chegar a Éfrata. Teve um filho, Raquel, e teve um trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai se chamou Benjamim. O fim da contenda é a morte. Muita gente passa uma vida inteira diante de Deus e continua com os olhos apontados para as circunstâncias. Além disso, fazem das disputas pessoais o eixo central de suas vidas. Os irmãos que vieram a constituir a tribo de Israel sofrem até os dias de hoje as consequências de disputas, onde aprenderam a desenvolver atitudes negativas. O que está nos faltando nos dias de hoje é um relacionamento sincero diante de Deus, onde largamos as rusgas e outros sentimentos negativos, como a inveja, mágoas,
rancores, ódios, ciúmes um do outro, contenda, rixa, para notar que o Senhor está diante de nós, esperando o nosso louvor sincero. Voltando às mensagens, quando Jesus perguntou ao cego, falei lá em cima, a resposta foi simples. Quando Jesus argumentou com o centurião, ele disse: pois também eu sou homem, sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E digo ao outro, vem, ele vem. E ao meu criado, faz isso, ele faz. Mateus capítulo 8, verso 9. A resposta de Jesus foi a mesma. Vai, ele foi e teve sua oração atendida. Hoje é o dia para aqueles que precisam de uma resposta de Jesus, atender ao chamado do Senhor, que te via, ao chamado do Senhor que te dia, vem. E ele pergunta: que queres que te faça? Nossa oração é para que se abra o canal de comunicação, para dizer ao Senhor que vai te responder com a mesma palavra. Família em crise, o Senhor resolve. Saúde complicada, o Senhor cura. Problemas financeiros, o Senhor provê. Depressão, o Senhor renova. Vícios, o Senhor liberta. Sentimentos magoados, o Senhor se alegra. Então, amados e amadas, finalizando essa pregação, eu quero aqui dizer a vocês toda a minha lealdade às mulheres, a minha família, esposa, filhos. Quero aqui dar um louvor e um salve a todas as mulheres que são importantes na vida, recapitulando em palavras. Como disse, a mulher pode ser pastora, ela pode ser ungida por um pastor líder. A mulher não pode liderar uma denominação, não pode criar uma igreja, não pode liderar uma igreja, pode profetizar, pode ser missionária, pode pregar e pode ser ajudadora do marido, desde que eu respeite e seja grata por todo o seu esforço, seu trabalho, pois ele é o cabeça do casal, assim como Jesus é o cabeça da igreja. Então, essa pregação que o Divino Espírito Santo dirigiu a você, mulher cristã, espero que essas palavras tenham significado muito na sua vida, pois são as palavras do Espírito Santo ditadas através desse servo, para que você ouça a vontade do Pai. Nesse momento eu quero dizer a vocês, relembrando também sobre a mulher não poder falar nas igrejas, já citei lá em cima, e se quiser falar, tem que falar com o marido em casa, claro, você vai discutir problemas com o marido em casa, não na igreja, mas isso não quer dizer que ela não possa pregar a palavra. Acho que vocês me entenderam. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos nós, e que essa palavra reflita no corações de quem está ouvindo, está visualizando esse vídeo. Peço que o sangue de Jesus lave o corpo e abençoe de todos e repreenda todo o mal, expulsando o demônio para as prisões do inferno e dando paz, alegria a todos, curando aqueles que têm fé da sua doença, do seu mal, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória ao Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Saúdo vocês com meu ósculo santo, em nome de Jesus. Amém.